Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta terça-feira, dia 18 de abril, com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Alanyaspor enfrentando a equipe do Galatasaray. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alanyaspor, empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Galatasaray, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente no Campeonato Turco, a equipe do Alanyaspor é a 11ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Galatasaray é a primeira colocada com 66 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora Galatasaray para vencer. Liga dos Campeões, quartas de finais, temos o jogo de volta da equipe do Chelsea enfrentando a equipe do Real Madrid. O último confronto entre essas duas equipes, a equipe do Real Madrid venceu a equipe do Chelsea por 2-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Chelsea, empatou 1 e perdeu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real Madrid, perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Chelsea, 1 empate e 2 vitórias para a equipe do Real Madrid. Melhor opção para esse novo encontro, partida acima de 1,5. Liga dos Campeões, quartas de finais, temos o segundo jogo, que é entre a equipe da Napoli enfrentando a equipe do Milan. O último jogo entre essas duas equipes, a equipe do Milan venceu a Napoli por 1-0. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Napoli, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Milan, perdeu 1, empatou 2 e venceu 2. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe da Napoli e 3 vitórias para a equipe do Milan. Melhor opção para esse novo encontro, casa, Napoli para vencer. Pela Primeira Liga do Egito, temos a equipe do Pirâmides enfrentando a equipe do El Dark. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pirâmides, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do El Dark, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1. Atualmente no Campeonato do Egito, a equipe do Pirâmides é a 3ª colocada com 43 pontos ganhos. Já a equipe do El Dark é a 15ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Pirâmides e 2 vitórias para a equipe do El Dark. Melhor opção para esse novo encontro, casa, Pirâmides para vencer. Agora iniciamos a Copa Libertadores com a fase de grupo, com a equipe do Fluminense enfrentando a equipe do The Strongest da Bolívia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fluminense, ela perdeu 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do The Strongest, empatou 1 e venceu 4. Atualmente no grupo D, a equipe do Fluminense é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do The Strongest é a 2ª colocada, também com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Fluminense para vencer. Pela Copa Libertadores, temos a equipe do Internacional enfrentando a equipe do Metropolitanos da Venezuela. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Internacional, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Metropolitanos, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente no grupo B, a equipe do Internacional é a 2ª colocada com 1 ponto ganhos, enquanto a equipe do Metropolitano é a 4ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Internacional para vencer. Já pela Copa Sul-Americana, temos a equipe do Red Bull Bragantino enfrentando a equipe do Oriente Petroleiro da Bolívia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Bragantino, perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Oriente Petroleiro, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente no grupo C, a equipe do Red Bull Bragantino é a primeira colocada com 3 pontos ganhos. Já a equipe do Oriente Petroleiro é a 3ª colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Red Bull Bragantino para vencer. Copa Libertadores,
temos a equipe do Atlético Paranaense enfrentando a equipe do Atlético Mineiro. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Paranaense, empatou 2, perdeu 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Atlético Mineiro, perdeu 2 e venceu 3. Atualmente no grupo G, a equipe do Atlético Paranaense é a terceira colocada com 1 ponto ganho, enquanto a equipe do Atlético Mineiro é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 1 vitória para a equipe do Atlético Paranaense e 4 vitórias para a equipe do Atlético Mineiro. Melhor opção para esse confronto, partida acima de 1,5. Copa Libertadores, temos a equipe do Boca Juniors enfrentando a equipe do Deportivo Pereira. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boca Juniors, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Pereira, empatou 4 e venceu 1. Atualmente, a equipe do Pereira é a segunda colocada do grupo F com 1 ponto ganhos. Já a equipe do Boca Juniors é a terceira colocada também com 1 ponto ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Boca Juniors para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Olímpia do Paraguai enfrentando a equipe do Patronato da Argentina. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Olímpia, perdeu 3, empatou 1, venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Patronato, venceu 1, perdeu 3 e empatou 1. Atualmente, no grupo H, a equipe do Olímpia é a segunda colocada com 1 ponto ganhos, enquanto a equipe do Patronato é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Olímpia para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do Estudiantes da Argentina enfrentando a equipe do Tucuari do Paraguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Estudiantes, empatou 1 e venceu 4. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Tucuari, perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. Atualmente no grupo C, a equipe do Estudiantes é a segunda colocada com 3 pontos ganhos, já a equipe do Tucuari é a quarta colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Estudiantes para vencer. Copa Sul-Americana, temos a equipe do São Paulo enfrentando a equipe do Puerto Caballero da Venezuela. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do São Paulo, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Puerto Caballero, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Atualmente no grupo D, a equipe do São Paulo é a segunda colocada com 3 pontos ganhos. A equipe do Puerto Caballero é a terceira colocada com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, São Paulo para vencer. Copa Libertadores, temos a equipe do Independiente Del Valle do Equador enfrentando a equipe do Liverpool do Uruguai. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Independiente Del Valle, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Liverpool, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Atualmente no grupo E, a equipe do Independente é a terceira colocada com 0 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool é a quarta colocada, também com 0 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Independente Del Valle para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões: Pirâmides vs Eldark, casa, Pirâmides para vencer. Alanyaspor vs Galatasaray, fora, Galatasaray para vencer. Olímpia vs Patronato, casa, Olímpia para vencer. Boca Juniors vs Deportivo Pereira, casa, Boca Juniors para vencer. Internacional vs Metropolitanos, casa, Internacional para vencer. Fluminense vs The Strongest, casa, Fluminense para vencer. São Paulo
versus Deportivo Cavaleiro, partida acima de 1,5. Red Bull Bragantino versus Oriente Petroleiro, casa. Red Bull Bragantino para vencer. Estudiantes versus Tocuari, casa. Estudiantes para vencer. Newsboys versus Brumming, casa. Newsboys para vencer.